Olá, bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Maravilha, vamos lá? A atividade de hoje será realizada das páginas 60 e 61, mais especificamente da página 60, tá? Porque a 61, parcialmente, ela já está feita. Mas o que nós vamos fazer? Olhem só. Nós temos lá o 18º exercício, então o que acontece? Só recapitulando com vocês, nós estamos trabalhando literatura de cordel e estudando especificamente as rimas, a musicalidade que o cordel tem, né? Então, nós estamos estudando aqui nessa página 60 o poema, a literatura, o ABC do sertão lá flagelado, né? O ABC do Nordeste flagelado, tá? E aí, o que acontece? Nós temos o poeminha da letra C. Caminhando pelo espaço como os trapos de um lençol, para as brandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso. Aqui e ali um pedaço, vagando sempre vagando. Quem estiver reparando, faz logo a comparação de umas passas de algodão que o vento vai carregando, né? Então, reparem que ele é todo rimado, ele tem toda uma estrutura. E na letra A, ele pergunta assim: quantos versos compõem essa estrofe? Então, vocês vão contar aí quantos versos compõem essa estrofe, tá? Localize as rimas da estrofe C, usando lápis de cor para indicá-las. Então, o que acontece? As rimas, elas são, então, o primeiro verso rima com o segundo, ou o primeiro verso, a gente sabe que o primeiro rima com o quarto e o segundo rima com o terceiro, né? Então, vocês vão colocar, façam primeiro a lápis de escrever, não usem o lápis de cor, tá? Mas depois vocês podem, até assim, se vocês quiserem usar o lápis de cor para colorir as rimas que são iguais, então vocês usem aí algumas cores diferenciadas para a gente ter essa diferenciação, beleza? Então, maravilha. O que acontece? Aqui do lado, ele fala, né? Localize as rimas da estrofe C usando lápis de cor para indicá-las, tá? Copie os três primeiros versos e indique o número de sílabas poéticas de cada um deles, né? Quando eu sugeri que vocês fizessem um poema, né? O ABC lá de Pedro Leopoldo, eu pedi que vocês fizessem as rimas. E aí, usando sílabas poéticas. O que são essas sílabas poéticas? Ah, tem um quadro aqui do lado, né? Eu vou colocar uma próxima imagem, né? Para vocês grifarem o texto. E daqui a pouco eu volto a explicar para vocês, ok? A sílaba poética, gente, ela se difere, né, da sílaba, da nossa sílaba comum, da sílaba, vamos dizer assim, das sílabas gramaticais que vocês estão acostumados a trabalhar em língua portuguesa, na gramática especificamente, né? Mas enquanto vocês eram mais novos, no quarto, quinto ano, que trabalhava muito sílaba, separação silábica, né? A classificação quanto à sílaba tônica, tá? Então, o que acontece? A sílaba poética, tem essa questão da rima. E aí ele dá duas dicas importantes, né? Respeite o ritmo do verso. Então, a gente tem que respeitar essa sequência rítmica aí do verso, tá? Una vogais que estejam em sílabas. Então, se a vogal termina, se uma sílaba termina com e a próxima sílaba da palavra da palavra seguinte inicia com a letra E, então elas se fundem, elas se juntam, tá? Então prestem atenção nisso e termine a contagem das sílabas na última sílaba tônica, na última sílaba forte, naquela sílaba que a gente fala com firmeza. Naquela sílaba que parece que abaixa, que o volume da nossa voz parece que diminui, então essa não é uma sílaba poética. A contagem das sílabas, né, poéticas de um verso, nós percebemos e nós evidenciamos até a sílaba tônica, ok? E vocês vão fazer isso na letra C, copie os 3 primeiros versos e indique o número de sílabas poéticas de cada um deles, né? Então, não tem como vocês fazerem, como vocês desenvolverem, vamos dizer aí, simplesmente a separação silábica como vocês estão acostumados, tá? Façam essa separação, essa divisão métrica desses 3 primeiros versos, né? De forma que vocês consigam compreender essa questão, ok? Mas daqui a pouco nós voltamos a falar sobre isso. Quem caminha pelo espaço? Caminhando pelo espaço com os trapos de um lençol para as bandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso.
né? Então, quem que caminha aí pelo espaço? Por que o motivo das nuvens é tido como fracassado? Explique. E o uso de figuras de linguagem contribuem para a expressividade do poema. Identifique os versos em que há uma comparação e uma aliteração. As figuras de linguagem, elas são muito presentes em textos poéticos, né? Nós começamos a analisar agora as figuras de linguagem no sétimo ano e um pouco mais detalhado a partir do oitavo e nono ano, tá? Essas figuras de linguagem, as que nós estudaremos aqui é a comparação e a literação, né? A comparação, o próprio nome diz, é uma comparação, né, de dois elementos aí, tá? A literação é quando nós temos a repetição de alguma consoante, de alguma vogal. Então, é a repetição que dá um certo som, né? Então, por exemplo, o silêncio cisma por exemplo, o silêncio cisma em sim, 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 né? Então, ele dá esse som. Então, são vários versos que terão. Então, aqui nós temos caminhando pelo espaço como os trapos de um lençol para as bandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso, aqui e ali um pedaço, né? Então, e continua o texto. Então, faça essa leitura em voz alta para vocês perceberem qual é a literação aí, qual é o som que vocês acham que se repete, ok? Na próxima página 61, eles vão pedir, né, assim que termina o ABC do Nordeste flagelado. Zangado contra o sertão, dardeja o sol inclemente, cada dia mais ardente, tostando a face do chão. E mostrando com paixão, lá do infinito estrelado, pura limpa sem pecado, de noite a lua derrama um banho de luz no drama do Nordeste flagelado. Tá? E assim finaliza aí esse ABC do Nordeste flagelado. O 22º exercício nós fizemos já, né? Vocês já fizeram o ABC de Pedro Leopoldo, eu já fiz a divisão para vocês, ele faz toda uma proposta aqui, né? Mas eu fiz aí reorganizei essa proposta e apresentei para vocês. Só que o que eu quero que vocês façam? Uma xilogravura do poema que vocês fizeram, tá? Aqui nessa página 61, aí na lateral, dicas para a criação de estrofe, vocês já fizeram, né? E dicas para a xilogravura. E aqui ele dá uma dica para... ele sugere alguma situação para que vocês façam. Então, vocês primeiro qual é a essência do poema de vocês, que vocês fizeram por escrito, já digitaram, já me encaminharam, né? Quem não digitou ainda, não encaminhou, encaminhe quanto antes. E o que acontece? Vocês vão escolher algum elemento daquele poema de vocês e vão fazer a xilogravura. Vão fazer o desenho lá, igual eles pedem aqui, numa bandejinha de isopor. Vamos pintar com guache e vamos carimbar a folha. Quando vocês fizerem isso, vocês encaminham para o meu e-mail a foto, tá? Porque vai ajudar a compor lá o nosso vídeo de todas as poesias do ABC de Pedro Leopoldo. Combinado? Maravilha. Então, até a próxima e daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês às 8 horas.